Boa noite. Olá, tudo bem? Oi, pessoal. Sabia que você apareceu aí no hotel e subiu um arrepio na minha coluna? É a Kundalini, natural. Caramba, que doideira isso! Exatamente, é a Kundalini. Olha, você apareceu aqui, me deu aquele arrepio subindo assim, ó. Devani choque provocando arrepios. Não, olha isso, sempre, né? Sempre, assim. Muito obrigada, viu, Nichoque? Nossa, você sabe como que o Tantra é o ativador do chakra do coração e como é emocionante, né? De 2013 para cá foi quando você entrou na minha vida. Pois é, tá vendo? Podia ter sido antes, né? Não é? Que coisa, né? Às vezes a gente acha que pode ficar esperando, que deve estar esperando, né? Mas engraçado, eu observo isso. Acho que eu fiz as coisas na minha vida parecendo de uma forma meio procrastinada. Eu fui mãe tarde, eu casei tarde, eu separei tarde, eu entrei para Tantra tarde. E assim foi. Mas agora eu estou decidida a parar de perder tempo. Eu estou convidando as pessoas para o Tantra há 35 anos, não é? Então, eu quero te apresentar, né? Você é o Devani Choque, trabalha com Tantra há 35 anos. Conte um pouco da sua história e explica o seu nome. Aliás, esses nomes que ninguém entende, né? As pessoas me chamam de mosca, custa achar um moksha. Explica também, dentro desses seus 35 anos, por que que no Tantra a gente tem essa opção de ter esses nomes. Então, esse nome, ele é uma tradição muito antiga, né? E ele não é uma tradição exclusivamente ligada ao Tantra. Ele existiu em várias escolas iniciáticas, né? Começou na Índia, talvez antes da Índia, no Paquistão, talvez na União Soviética também, onde também tem essa tradição, nas savanas, né, lá da União Soviética, tem escola, inclusive existe uma escola tântrica na Rússia, né? Lá das savanas da Rússia tem uma escola tântrica também. Então isso era uma tradição que representava a ideia do discípulo esquecer o passado, abandonar o passado, sabe? Não há mais razão para lembrar das suas misérias, das suas dores, dos seus sofrimentos. O Sannyas, ele é um convite para a pessoa celebrar a vida, em todos os momentos da vida, todas as circunstâncias, rir muito, porque a vida é um fenômeno que não se explica, né? Ninguém sabe porque está vivendo, para que é a vida. Tem muitas conjecturas, muitas possibilidades sobre isso, mas é uma incerteza, a vida é uma incerteza em si, né? Então essas escolas iniciáticas davam a oportunidade para os seus alunos, seus discípulos, seus mestres, seus gurus, seus professores, de escolher o seu próprio nome, né? Mudar, daqui para frente vai ser diferente. Quem você será, quem você quer ser, que tradição você quer seguir, que escola, né? E isso na Índia chama-se Sanyasin. Sanyasin significa discípulo, aluno, né? Então, o Sanyasin, ele é numa primeira reflexão, ele conscientemente ele reconhece que ele está aprendendo, que ele é um aluno da vida, em primeira instância, né? Em segunda instância, que ele tem um mestre, um orientador,
um professor que está ensinando a ele esses novos protocolos, esses novos sentidos, essas novas expressões da vida, né? No meu caso, o meu mestre é o Osho. Então, na minha época, nós tínhamos que escrever quando eu comecei, você tinha que meditar, fazer a meditação dinâmica 21 dias, às 6 horas da manhã. Eu comecei assim. Depois, você tinha que fazer a Nada Brahma à noite, era obrigatório isso. E havia um formulário, você preenchia esse formulário, que era fornecido por um centro credenciado do Osho, naquela época havia isso, e eu morava em Vitória. Isso foi em 96, eu morava em Vitória, e lá tinha um centro, né, o Bimal era o coordenador do centro, um sanhasim, terapeuta, e foi através do Bimal que eu encaminhei um formulário lá para Pune e esperei. Levava em torno de 40, 45 dias para Pune responder o teu formulário, e você ganhava como se fosse uma certidão de batismo, né? Uma certidão de nascimento, e vinha a assinatura do Osho em letras douradas, e também vinha o teu nome e o significado do teu nome. O meu, Deva Nishok, significa aquele que é feliz na presença do divino. Deva significa divino e Nishok significa felicidade, né? Mas a tradução fica mais ou menos assim: aquele que é feliz na presença do divino. E tem uma coisa interessante para contar sobre isso. Posso falar sobre isso? O que você pode falar? Então, eu fiz um grupo, eu tinha um centro de meditação lá em Vitória, que era um casarão enorme, 750 metros quadrados, eu sublocava as salas para outros terapeutas atenderem, e eu não era ligado ao Osho, não conhecia nada de Osho. E, para dizer a verdade, eu tive uma livraria, eu fui dono de uma livraria espiritualista, e eu tinha lá alguns livros do Osho, e eu não conhecia as obras dele. Eu peguei um livro para ler, e um livro que o Osho falava muito mal de Jesus, muito mal. Imagina, eu era espírita, e para mim era inconcebível que um ser humano falasse mal de Jesus, né? Esse cara é maluco, esse cara é louco. E eu tomei a decisão de não ler mais nada do Osho, porque aquilo ali me desagradou profundamente, né? Mas deixa estar que eu tinha uma amiga lá, chamada Sushumna, e a Sushumna foi lá no meu centro de meditação, no meu centro de terapia, e falou para mim: ô Nishok, eu tenho um amigo em São Paulo, o nome dele é Latif, André Latif, ele já é falecido, esse cara. E ele me perguntou se não teria um espaço aqui em Vitória para ele trazer o trabalho dele, que era uma formação em Oshoterapia. E aí eu fiquei assim: puta, Oshoterapia, não é possível. Fala mal de Jesus. Osho é aquele cara que falou mal de Jesus. Poxa vida. E fiquei assim, né? Faço, não faço, faço, não faço. Mas ela era muito amiga minha. E aí eu cedi para ela o espaço, né? Cedi, e no dia que o Latif chegou em Vitória, eu fui lá no aeroporto pegá-lo, né? O voo dele chegou, fui lá no aeroporto, fiquei lá no saguão esperando.
e tinha muita gente esperando a chegada dele, e eu olhei assim, vi um cara alto, forte, né, os cabelos claros, muito claro, a barba clara também, uns olhos muito bonitos. E esse cara ficou me chamando a atenção porque ele se destacava sobre todo mundo. E eu não conhecia ele. Eu não conhecia. Ela não me mandou uma foto. Eu não sabia quem era. Eu estava lá com um papelzinho chamado Tadeu, que era o meu nome, né? E ele foi lá para me procurar. E aí, mas esse cara ficou me chamando a atenção. E ele usava um óculos. A lente do óculos dele, sem brincadeira, era dessa grossura aqui. Depois eu fiquei sabendo que o campo de visão dele era 1,5 m. Ele enxergava bem a 1,5 m. O que passava de 1,5 m era um borrão, assim, era uma mancha, né? Que ele aprendeu a identificar, obviamente, né? E ele veio na minha direção. Esse cara, na medida que ele foi se aproximando, moça, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Na verdade, eu não estava chorando. Eu não estava chorando. Alguma coisa em mim chorou na presença dele. Entendeu? Mas as lágrimas pareciam torneiras abertas, sabe? A lágrima não pingava uma lágrima, ela escorria como se fosse uma torneirinha aberta, sabe? E eu ficava passando a mão nos olhos, tentando entender aquilo, meu Deus, o que está acontecendo, né? E ele veio na minha direção, observa um cara que só enxerga 1,5 m, ele veio na minha direção, já abriu, ele vinha com uma bolsa, assim, com uma né, presa aqui no ombro, tipo uma Samsonite, né? Você conheceu, o povo não conhece hoje a Samsonite, mas você conheceu. Ele veio com aquela Samsonite e já veio na minha direção, abrindo os braços, né? Ah, Tadeu, Tadeu, e eu abracei ele assim, nossa, eu morria de vergonha, porque eu chorava copiosamente nos braços desse cara. Sabe? E eu fiquei, cara, o que está acontecendo? O que é isso? E não foi um abraço assim de segundos. A gente ficou agarrado ali, eu chorando, ele chorando, e ele falava para mim, não liga, não esquenta, isso é um reencontro, isso é um reencontro. E a impressão que tinha era que era isso mesmo, era um reencontro, era como se fosse alguém da família, era como se fosse um amor, sabe, uma coisa histórica, assim, no meu tempo, espaço, da minha alma. E eu chorava nos braços desse homem, ele chorava nos meus braços, assim, passava a mão no meu cabelo, né? Que loucura! E aí, quando a gente conseguiu respirar e retomar o fôlego, o que eu falei para ele foi, olha, o meu carro está no estacionamento. E aí fomos para o carro, né? Fomos para o carro, ele muito curioso sobre Vitória, que era uma cidade que ele não conhecia. Aí eu dando as características de Vitória, tal. Ele chegou na sexta-feira de manhã, o grupo já começaria na sexta-feira mesmo, né, de noite. Foi um grupo que tinha umas 25, 26, acho que 26 pessoas participantes desse grupo. Em princípio, eu não ia fazer, não me interessava nada do Osho, né, o cara que falou mal de Jesus. Eu ia dar atenção para o grupo, ia ficar ali, tal, mas eu não ia participar. Mas ele começou a falar, primeiro que eu fiquei muito impactado com ele, com a presença física dele. Nada sexual, mas eu vou te dizer que houve ali uma paixão muito grande por aquele homem.
pela energia dele, sabe? Pelo que ele trazia, assim, de conteúdo amoroso. E eu vou te dizer que foi o cara mais amoroso que eu já conheci na minha vida. Ele emanava uma amorosidade com as pessoas, né? E eu fiquei muito tocado e muito curioso pelo que ele ia transmitir. E aí eu acabei participando do curso, né? Era uma formação em osteoterapia. E ele usava uma técnica, antigamente se usava muito isso nos grupos do Osho. Ele colocava um áudio, que era uma fita cassete, que naquela estava começando a sair os primeiros CDs. E era muito caro. Então eu preparei lá um deck, com 2 decks, né, um toca-fita, e ele botou uma toca-fita, um deck, um disco, né, um disquete no toca-fita, e apertou play, e aí ele começou a tocar uma palestra do Osho. O Osho falava de uma rosa, sabe? Era uma metáfora. E ele, o Latifi, ia fazendo a tradução simultânea da palavra do Osho, do que o Osho falava. E ele foi falando aquilo, e alguma coisa acontecia na minha alma, sabe, naquele momento. Eu fiquei embevecido, muito tocado pelas palavras do Osho, né? Você sabe que até hoje eu procuro essa palestra do Osho. Eu tenho no meu arquivo, eu tenho um material do Osho, assim, eu não sei se alguém mais tem. Eu tenho todas as palestras do Osho em cassete. Todas eu tenho em cassete. E tenho todas as palestras dele em CD. Eu tenho todos os jornais informativos do Osho lá de Pune. Eu tenho todos os jornais informativos do Osho lá de Rajneeshpuram, que é o centro dele, que ele abriu lá nos Estados Unidos. Eu tenho um material do Osho, assim, que é fantástico, sabe? E eu nunca encontrei essa palestra da Rosa, nunca. Essa da Rosa eu nunca encontrei. E aí parecia... Ela aconteceu só naquele dia para você. Pois é. E olha só que coisa surpreendente, né? Tudo bem, ele deu a palestra, eu ficava embevecido pelas palavras dele, profundamente tocado, sabe, por esse homem. E um conflito na minha cabeça, né? Será que, poxa, o Osho falou tão mal de Jesus? Depois eu fui descobrir que ele o paradoxo, o Osho é o paradoxo, a vida é o paradoxo, né? A vida é o paradoxo. Hoje é verão, né? Vai abrir o sol, mas chove. Amanhã é inverno, é para cair a chuva, mas faz sol. O Osho é o paradoxo, ele é a síntese existencial paradoxal, né? Então, depois ele faz a mesma coisa com o Patanjali. Ele tem um livro que ele fala muito mal do Patanjali, do yoga, mas tem um livro que ele fala excepcionalmente bem do Patanjali. Então ele tem também um livro que ele fala muito mal do Osho, e também tem um livro que ele fala muito bem do Jesus, sabe? E aí eu li esse livro. E aí que eu fui entender essa visão do Osho paradoxal, né? Ele quer mostrar a verdade, a realidade para nós do bem e do mal. É isso, né? O bem não tem nenhum sentido o bem sem o mal. O mal é necessário para o bem é necessário para o mal, né?
A mensagem do Osho fala desse conteúdo, né? Desse paradoxo. Mas depois que eu fui entender isso, depois eu comprei esse outro livro. Hoje eu tenho na minha biblioteca todos os livros do Osho, não só em português, eu tenho todos os livros dele que foram publicados no Brasil. Eu tenho todos os livros dele em espanhol, que foram publicados lá em Buenos Aires, na Argentina. Porque tem mais livros publicados em espanhol do que em português. Entendeu? E eu queria ler os livros dele. Então eu comprava, eu tinha uma amiga lá em Buenos Aires que comprava todos os livros do Osho e mandava para mim. E eu lia, eu leio em espanhol e eu lia. Depois eu consegui adquirir todos os livros originais do Osho em inglês. Entende? Para entender a natureza desse homem. Sabe? Pois olha só, todos os 20, 26, todas as 26 pessoas que estavam no curso do Latif, na formação em osteoterapia, lá em Vitória, pediram sânias. E eu também pedi. Sabe, eu aproveitei a presença dele lá, a experiência que eu tive foi maravilhosa. Estava no processo. Hã? Você estava no seu processo já? Estava no meu processo. Ele fez ele terminou com uma sessão de renascimento, né, de rebirthing. Uhum. E eu ainda não conhecia aquela técnica. Eu trabalhava com projeção astral, ensinava as pessoas a projeciologia, mas eu não tinha tido aquela experiência do rebirthing ainda. E fiquei maravilhado, porque eu saí do meu corpo, eu fiquei em frente ao planeta. Olha só a experiência. Eu saí do meu corpo, na respiração, no renascimento, eu saí do meu corpo, eu saí por cima do telhado, eu fui sentindo a dor de todas as 26 pessoas que estavam no grupo, eu sentia a dor delas. Uma coisa louca. E eu ia saindo por cima do telhado, para cima da casa, eu comecei a sentir a dor dos vizinhos da casa. Depois a dor das pessoas, dos moradores da cidade ali de Vitória. Depois do Espírito Santo, eu senti. Vitória tem uma baía ali muito grande, a Baía de Vitória, tem muitos barcos ali da Companhia Siderúrgica de Tubarão, né, carregados de minério. Eu senti a dor dos marujos, dos marinheiros dos barcos, uma coisa louca. E eu ia me afastando da Terra, eu fiquei parado em frente ao planeta Terra e comecei a ouvir uma voz atrás de mim que dizia assim: não seja o lobo, não seja o lobo. E eu olhava para trás, eu não via nada, eu só via a vastidão do universo. E aí, depois de um tempo repetindo, não seja o lobo, a voz falou: não seja o cordeiro, não seja o cordeiro. E eu olhava para trás, não via nada, mas numa das viradas que eu dei, eu vi o Osho. O Osho estava na minha frente, rindo, as mãos dele abertas, assim, na minha direção, e ele falando para mim: não seja o lobo, não seja o cordeiro, sabe? E eu não entendia isso, eu não conseguia entender essa metáfora, né? Ele estava querendo dizer: olha, você não tem que ser bom para todo mundo em todo momento, mas você também não tem que ser mal para todo mundo para todo momento. É natural, que é o paradoxo, né, do bem e do mal, né? E algumas vezes a tua intenção vai ser boa, mas vai ser má. Você vai fazer o mal para as pessoas fazendo bem. Algumas vezes você vai ser mal para a pessoa, mas você vai estar fazendo bem, né? Bem. E eu entendi essa metáfora, né? E aí, quando ele estava com as mãos abertas, estendidas para mim, e eu dei as minhas mãos, coloquei as minhas mãos nas mãos dele. E saímos, assim, numa velocidade alucinante, assim. Eu acredito ter sido a velocidade da luz, porque as coisas passavam, as estrelas, os planetas, os astros passavam, assim, e só deixavam riscos coloridos, né?
E era uma coisa alucinante, alucinante. Eu ouvia de fundo um riso, uma gargalhada, sabe? Uma gargalhada. E aí escutei um estálido seco depois de algum tempo, isso deve ter durado, sei lá, segundos, né? E que na minha cabeça foram minutos, mas não foram, foram segundos. Parece que eu dei a volta na Via Láctea, não dei, mas eu tenho essa impressão. E aí eu escutei um cleque, um estálido seco dentro da minha cabeça, e eu voltei para o meu corpo. Voltei no meu corpo assim, ofegante, respirando, né? E muito emocionado, eu não conseguia falar. E quando eu lembro disso, eu também fico muito emocionado, né? E aí, depois eu dei esse depoimento lá para o grupo, todos compartilharam a sua experiência, eu também compartilhei a minha. E o Latif colocou uma música de uma cantora, Sannyasi. Ele colocou uma música, acho que Shimayo, o nome dela. E ele começou a traduzir essa música. Assim. Aí eu desabei, né, de choro, né, desabei. E tomei a decisão de pedir o meu Sannyas. Tomei a decisão, eu vou pedir o meu Sannyas também. Todo mundo estava pedindo, 26 pessoas pediram, eu disse, eu vou embarcar nessa. Esse cara é louco, esse cara é maluco, mas eu estou gostando dele, né? E aí pedi o meu Sannyas. Deixe estar que 40, 45 dias depois, as pessoas começaram a receber o nome delas. E nós estávamos num grupo, nós meditávamos todos os dias, fazíamos a meditação dinâmica, fazíamos outras meditações do Osho. Então, todo dia um chegava lá, recebia o meu Sannyas, e aí era aquela festa. E aí, e o teu, Tadeu? Eu não recebi ainda. E não recebi. Eu simplesmente não recebi. Sabe? Passou 40 dias, 45 dias, todo mundo recebeu e eu não recebi. Eu acho que o Osho não gostou de mim, né? Porque não me deu o nome, poxa. E passou um tempo, eu já estava, os meus amigos falavam, manda de novo o formulário, quem sabe não se perdeu lá naquele correio louco da Índia, né? Correio da Índia é uma loucura. Deve ter se perdido. E eu, assim, aborrecido, falei, não sei se eu vou pedir de novo, não, né? E os meus amigos me consolaram, isso daí deve ter uma razão, deve ter para você fazer uma reflexão sobre isso, né? Afinal, você ama o Osho ou não ama? Ele entra no teu coração ou não entra? E eu comecei a fazer uma reflexão sobre isso, né? Bom, o Osho está no meu coração, não está? E aí eu defini que sim, que está, que aquilo ali estava me fazendo muito bem. Eu estava num momento de transição na minha vida, de muitas mudanças, e a chegada dele, os livros dele, as mensagens dele, tudo que eu ouvi do áudio, me ajudaram muito, né? E eu falei, não, o Osho está no meu coração, sim. Deixe estar que em dezembro, no final de dezembro, eu recebi o formulário, a minha certidão de batismo veio pelo correio. E eu fiquei muito surpreso que o meu nascimento, você tem uma data de nascimento do Sannyas. O dia que você recebeu o Sannyas, naquela época tinha isso, é o seu dia de batismo, o seu dia de renascimento no Sannyas. O meu dia foi 11 de dezembro de 1996. 11 de dezembro. O dia do aniversário do Osho. Isso não pode ser coincidência, né? Não pode ser coincidência. Eu recebi o meu Sannyas no dia 11 de dezembro de 1996, no dia em que se celebra o nascimento do Osho, né, no mundo inteiro. Né?
E são coisas assim muito impactantes. Hoje o Osho, eu vejo o Osho aqui no salão. Eu vejo o Osho na comuna. Eu vejo o Osho passeando nos meus jardins. Eu vejo o Osho sentado na pedra, brincando, acariciando os meus animais. Entende? Podem não acreditar, podem... os sannyasis não gostam muito, né, dessa minha perspectiva, dessa minha visão, mas eu não me importo, porque quem vê sou eu, né, não é eles. Então, isso me faz muito bem. Olha aí, ó, o Pedro falando, ó, também recebi meus sannyas no dia 11 de dezembro do ano passado. Aí, que maravilha. Eu não estou recebendo mensagem. Ah, tá. E ele falando, eu sou sagitariano também. Né? Acho que vem daí o meu humor, porque o Tadeu não tinha humor, né? Eu falo que uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu comigo na minha vida e que foi o Osho que me deu foi a capacidade de rir, sabe? Porque eu não ria, o Tadeu não ria, ele não tinha humor nenhum, ele era uma pessoa amarga, dura, com uma infância muito miserável, muito difícil, né? Com situações complexas, mãe doente, pai ausente e envolvido com drogas. Foi muito difícil a vida do Tadeu. E o Osho deu uma virada de chave, assim, que eu começava a rir, sozinho dava gargalhada, eu ainda faço isso, né? Sozinho eu dou gargalhada, eu começo a rir das coisas, né? Celebrando a comuna, celebrando o Tantra, celebrando todas essas bênçãos, né, que a minha vida me ofereceu. Então, é engraçado que esse negócio de mudança de nome, né? Houve sempre honrados por receber do meu sangue das suas mãos. Pois é, né? Eu vi é uma coisa que mais que muita gente, né? E isso é bíblico também, porque na Bíblia também tinha passagens daquele que dava de nome, né? Quando eles estavam mudando de vida, quando eles viravam, mudando o seu destino, recebiam uma outra maneira de viver, eles mudavam de nome, como os irmãos que passou a se chamar Pedro. Já naquele tempo, já existia essa transformação. Então, a gente entende, né, como que isso faz sentido para a gente, né? O Saulo passou a se chamar Paulo. Né? Então, você falando aí que você virou Deus, choque, né? Esse moça, o Moraes de Cabida, eu chamava de Sirlene, que chamava de Sirlene. Hoje, onde eu moro atualmente, a maioria das pessoas me chamam de Moksha. E quando eu recebi os meus sanhos da sua mão, eu derreti de chorar. Isso aí é normal, né? Todo mundo, acho que acontece isso com todo mundo, né? É com aquela muito... celebração linda, né? Porque não existe nenhuma cobrança de você fazer nada. Você incorpora esse novo estilo aí, né? De viver, né? Essa persona nova, por conta disso, eu criei uma frase, uma ideia, que desde a partir de 1996 começou a se manifestar na minha vida, que eu falo para os outros, olha, aquele que você será lhe espera. Né, não tenha pressa, né? O pessoal fica ansioso para pegar o sangue, não tenha pressa, no momento certo você vai ouvir o chamado da mudança, da transformação, da necessidade de ser outro alguém, né? Não comprometido com as suas dores, com o seu sofrimento. E esse é o chamado, né? O chamado da alegria, da celebração, do gozo da vida, né? De você gozar a vida, né? O Nem toda
falar, não tem que ser pela dor, né? Ela pode ser pelo prazer, né? Pelo prazer, pelo êxtase, né? O Alex, ele está perguntando aí se eu cheguei a conhecer o Osho pessoalmente. Eu não conheci o Osho pessoalmente, em vida. Ele desencarnou em 1990, né? O Osho faleceu em 1990. Eu recebi o meu sannyas em 96. Haviam 6 anos que ele já havia desencarnado, né? No dia do aniversário dele, né? Pois é, incrível, né? E assim, a partir dali, então, o Tantra começou a acontecer na sua vida, né? Só fazendo mais um detalhe, que, né, eu falei que eu recebi os santos da sua mãe, o que me marcou muito, né? O Michoque não gosta de ser chamado de mestre, não gostava de ser chamado de Não. mestre, mas isso é uma relação que ela vai acontecendo. A gente pode até nem querer falar esse nome, né? Mas eu me lembro que eu tinha muita dúvida, eu tinha muito medo na condição de vida que eu tinha, né? Que eu era defeituoso, tinha lá a minha condição de vida lá, como até quase uma dona de casa. E aí, o Tantra mexeu demais comigo, foi realmente né, eu sou cria sua, né? Você criou o Centro Metamorfose, você criou o método do choque, que nós vamos falar dele aqui, eu também sou cria sua, eu já te falei isso outras vezes, né? Então, eu lembro que eu fiquei num ponto que eu não sabia mais nem a se eu queria transar, se eu não queria, se eu queria sentir só o êxtase da massagem. Aí a gente conversando, eu te mandei um e-mail, eu te falei das minhas dúvidas. Aí você vai lembrar disso, porque eu sempre vou me lembrar. Aí você falou comigo assim, Moksha, você não me deu opinião nenhuma, você só falou comigo assim, Moksha, pega esse bastão do Tantra que eu estou te entregando e vai. Sim. Você não vai lembrar disso, mas você falou isso comigo. Caramba! Aquilo ali tomou uma forma tão grande para mim, assim, aquilo virou uma coisa enorme, assim. E a partir daí, realmente, essa conexão foi ficando mais clara para mim. Né? E aí você também começou a se desenvolver pelo Tantra a partir daí. Como é que você chegou no seu método? Então, o método, ele foi um laboratório, né? Ele foi um laboratório de pesquisa, de resultados, de efeitos. Começou com a minha experiência pessoal, do meu relacionamento, na época do meu casamento. Eu já tinha uma experiência que foi a base da Yoni Massagem e do Linga Massagem, né? Que era a experiência de troca que eu tinha na minha relação, muito boa, um sexo maravilhoso. É por isso que eu falo para os casais que o sexo não segura casamento, né? Não sustenta relacionamento, o sexo. Meu sexo era fenomenal, era maravilhoso, mas a relação não permaneceu. E eu perguntava para mim, depois que terminou a minha relação, eu perguntava, será que essa abordagem funciona com outras mulheres? E aí eu parti para um laboratório, para uma pesquisa e vi que sim, que funcionava. E aí será que funciona para os homens, como funcionou comigo? Né? E eu comecei a fazer laboratórios e também vi que funcionava. E eu precisava desenvolver uma metodologia, primeiro de aceitação, porque isso aconteceu em Vitória, que era uma cidade extremamente provinciana, né, com as pessoas muito fechadas, e aconteceu lá em Vitória, deu certo. Eu comecei a dar grupos lá em Vitória. Eu, no começo, dei grupos na minha sala mesmo, uma sala de 37 metros quadrados, grupos pequenos. E depois arrumei uma pousada, comecei a dar grupos lá numa pousada, e aí grupos maiores, com 30, 40 pessoas.
E aí foi crescendo, foi crescendo. Eu desenvolvi também, além do meu método, primeiro que a minha proposta era ressignificar o orgasmo, né? Tirar o orgasmo da contextualização meramente sexual, porque o entendimento sexual do orgasmo ele é muito restritivo, ele é muito restrito. E por ser restrito, ele também restringe a pessoa, porque é uma coisa muito rápida, muito fugaz, e não leva, não tem potencial, não tem manancial energético para dar carga para outras experiências de transcendência. E eu comecei a observar ali que era necessário uma passividade de quem estava recebendo, a pessoa que está recebendo o orgasmo, ela não pode ficar numa condição de correspondência afetiva ou amorosa. Porque quem corresponde afetivamente e amorosamente é o hemisfério esquerdo cerebral, que está dando uma resposta ao que está sentindo, né? E aí, na minha abordagem, quem recebe precisa ficar absolutamente passivo, né? Ele não deve ficar nem com os olhos abertos. Em algumas circunstâncias, o terapeuta pede para ele abrir os olhos, né? Mas, normalmente, a pessoa precisa manter os olhos fechados e ir para dentro, ir para a experiência. Porque o que vai acontecer, na verdade, é uma manifestação de 8 tipos de hormônios que vão atuar lá no cérebro da pessoa. Então, ela não pode evidenciar hormônios que são produzidos através da visão, através da audição. A visão provoca hormônio, a audição provoca hormônio. O hormônio é uma peça-chave no entendimento, entende? Sem esses hormônios nos presentes, essa carga hormonal presente nos neurotransmissores, o sentido não funciona. Então, a visão não funciona, o ouvido não funciona, o nariz não funciona, entende? Por quê? Vai para o modo de operação convencional do corpo, no cotidiano. A pessoa está em pé, está fazendo alguma coisa, está de olhos abertos, está prestando atenção no que está acontecendo, é uma carga hormonal. Quando ela está passiva e sensorial, é outro tipo de carga hormonal. Então, são cargas hormonais que vão produzindo novos hormônios. Entende? A mistura de um hormônio com outros hormônios dá origem a um hormônio específico que leva a pessoa à transcendência. E isso só é possível, isso só acontece se a pessoa exercer a passividade. Isso acontece na passividade. Entende? E eu fui elaborando todo esse conjunto de percepções, de observações, de códigos, e também criei algumas meditações, as meditações vibracionais, como a MVB, por exemplo, é maravilhosa. A MVB é uma meditação vibracional em que toda a carga dos músculos, né? Toda a carga músculo-esquelética libera energia, e essa energia não é gasta com movimento, ela é gasta num estado vibracional. Todos os músculos começam a vibrar, e essa vibração produz esse coquetel hormonal. E a pessoa tem orgasmos em pé num processo vibratório. E não só isso, esses orgasmos liberam situações, liberam expressões da alma. Né? É uma meditação muito, muito poderosa, muito forte, muito bonita, né? Que eu desenvolvi. Essa MFP. Na abertura dos meus cursos, eu sempre faço a MFP. Ela é maravilhosa, né? Eu comecei a pesquisar essa meditação em 96. Eu já comecei a pesquisá-la, né?
e comecei a colocar, fiz alguns laboratórios de pessoas, algumas experiências foram bem sucedidas, outras experiências que eu tentei colocar a pessoa no processo vibratório, ela ficou com medo, achando que estava incorporando alguma entidade. Não, não é isso. Algumas pessoas falam isso da MVB, né? Não, eu estou incorporando um espírito. Não, não é isso. Isso é uma expressão da tua alma, do teu corpo, né? E depois criei uma meditação fantástica, maravilhosa, que é a meditação de Kali, né? Que é linda, linda, linda. Você bota a língua para fora, abre os olhos, enxerga a pessoa na tua frente, o rosto dela começa a mudar, a pessoa se transfigura, né? Aquela baba que cai da língua, ela cai exatamente sobre o linga, né? Porque essa meditação é feita com as pessoas nuas, e a saliva cai no lingam, ou cai na ioni, e depois eu peço para a pessoa passar a saliva mesmo no linga, na ioni. Por quê? Só porque os linga e ioni são os genitais, masculino e feminino, tá? Que a gente chama em sânscrito ioni e linga. Por quê? Porque a língua, a saliva, a saliva tem uma propriedade alquímica, né? A saliva, ela altera a condição da matéria. Você coloca o alimento na boca, o alimento tem lá a sua consistência orgânica, material. Mas quando ela entra em contato com a saliva altera a materialidade do organon, né? do alimento orgânico. É a pré-digestão. Então, se a pessoa, em determinadas condições, observa que isso só pode ser feito num processo onde a alteração do campo cerebral acontece. A pessoa sai do hemisfério esquerdo e vai para o hemisfério direito. Aí a reação alquímica acontece. Se não for feito isso, não vai funcionar. E aí eu colocava a pessoa para passar a saliva nos genitais, né? As mulheres no clitóris e os homens no linga, no pênis. E também nos mamilos. E aí acontece toda uma reação orgânica, fantástica, maravilhosa. É uma meditação linda, né? Então, todas essas experiências podem ser vividas na comuna metamorfose, né? Também é um sonho, né? Maravilhoso que você concebeu, criou, e hoje é um lugar que também é preciso conhecer antes de morrer. É verdade. De todos os centros terapêuticos, né? Eu já estive lá em Feinhorn, já estive em Exalém, e com exceção de Puna, né? Que Puna é uma maravilha, a visão do Osho é fantástica, né? Fenomenal. Com exceção de Puna, é um dos maiores centros de meditação, centros de desenvolvimento humano, né, do mundo. A comuna é muito grande, ela é muito grande. Ela é maior, muito maior do que eu possa falar aqui sobre a comuna, né? É um pedaço do céu, é uma bênção esse lugar. Tem até uma pergunta aqui do Geraldo de São Gonçalo, que como que é para você viver num lugar como aquele, que é a comuna, que aí ele fala que ele já esteve lá e que aquilo para ele é um céu. Ele fez essa pergunta, como é para você viver na comuna? Então, para mim é isso, exatamente isso que ele sentiu. Para viver na comuna é viver no céu, aqui é um paraíso, é um paraíso. Eu vou lá para cima no terraço, eu sento lá no alto do prédio, eu fico olhando extasiado para a comuna. Eu sei que não fui eu quem fez, não fui eu quem fez. Por mais que as pessoas foi você que criou isso, não fui eu, cara, não é. Isso é a mão do divino, é a mão de Deus, é a mão de uma criatura
abençoada, iluminada, sabe? Eu não sou iluminado, eu não sou abençoado porque vivo aqui, mas eu não tenho essa aptidão. Se eu fui apenas um instrumento dessa realização, entendeu? Porque é um êxtase viver aqui. Eu vivo aqui num estado de êxtase, numa vibração altíssima, só de viver nesse lugar, né? É maravilhoso. Quando eu comecei a fazer meu curso, que eu comecei a frequentar a comuna, eu tinha que vir embora, eu não conseguia sair dali. Era um negócio assim, aquilo para mim, eu só pensava naquilo, assim, eu fiquei completamente também encantada com a energia, um lugar búdico, né? Onde essas experiências que você está falando aí, que você teve de criação e tudo, ali é um lugar onde tudo aquilo se torna possível e não tem nada de estranho. Às vezes as pessoas estão escutando isso numa live e falam assim, que é isso que esse cara está falando? Mas ali a gente percebe, olha, eu fiz uma prática na comuna lá, foi na época, no fim de ano, com o Ribese, né, com a respiração, e que você foi dizendo e falando, vai anotando tudo aí, cuidado com o que você vai pedir, né? Vai tudo aí, depois que estamos naquela pedra, né? Com aquele formato assim. Nossa, mas que coisa impressionante, como que hoje eu vivo muito das coisas que eu anotei ali, que eu me lembro de eu ter anotado, são coisas que estão se realizando, gente, né? Então, eu acho que essas meditações, essas massagens, essas respirações, elas abrem um acesso para as coisas também que estão à nossa disposição. Né? Ela sintoniza, eu digo que... Porque, veja, isso funcionou para o meu entendimento, e eu acredito que facilita também o entendimento das pessoas. A nossa materialidade é frequência. É frequência. Cada um de nós é aquele mantra Om Mani Padme Hum, né, do budismo tibetano. Om é som criador, único som. O mantra quer dizer que nós somos um som. Um som. O som é a vibração. Cada um de nós tem uma frequência. Cada ser vivo nesse planeta vive porque está numa frequência. Ele está vibrando na frequência da vida, na frequência da materialidade que permite o nosso organon não só se formar, porque a gente se forma todo dia, mas a gente também se manter, né, nessa frequência. Nós nos mantemos nessa frequência porque agimos por ressonância. Então, Om, único som, Mani. Mani é uma pérola, é uma joia rara, uma pérola muito grande. Na Índia, Mani é uma pérola enorme. E é muito valiosa exatamente por ser grande. Então, o mantra fala, você é grande. Você é grande, você é enorme, você é um gigante. O mantra fala pra gente, o único som. Imagina, 8 bilhões de habitantes nesse planeta, não tem ninguém igual a você. Você é uma vibração única. Olha a grandiosidade de Deus olhando para ti, te dá esse presente. E exatamente por isso você é uma pérola rara, né? Padme é uma referência à flor de lótus. Tá bom, você é divino, você é maravilhoso, você está voltado para o céu, é uma flor linda que exala um aroma maravilhoso. Mas você está no lodo, você está na terra, né? Você vive na terra. Não se esqueça disso, você está na terra, cuidado. E Hum significa único, né? Humano, a nossa espécie é única, é humana, né? Maravilhoso. Você, dentro do processo do seu método de massagem,
Porque você entende que as pessoas são capazes de terem esses acessos, irem se expandindo e Tem. atingir. Porque eu falo assim, que às vezes a pessoa fala, quantas massagens eu preciso? Eu falo, isso é individual. Tem gente que É, pode, numa única sessão, acontecer. Eu vejo isso acontecer. Tem pessoas que recebem uma sessão de massagem tântrica dentro de um curso que nem é com profissional. E eu já vi a pessoa ter a sensação que estava se desintegrando no choque. De eu pegar a é, pessoa, colocar ela debaixo do banho e ela olhar para a mão e ficar assim. Ah, essa é pessoa. sim. Então, assim, é uma coisa que é uma permissão que ela pode acontecer a qualquer momento, mas ela pode. E é nunca É, igual, né? sim. É. Hoje eu estava, ainda há pouco, eu estava conversando com o Bebac, e o Bebac perguntou para mim, o Nishoki, você fala que você, no teu método, no meu método, eu falo que existem 10 platôs, existem 10 níveis de orgasmo, né? E que uma pessoa comum pode chegar num desenvolvimento tântrico, ela pode chegar até o sexto nível de orgasmo tranquilamente. A partir do sexto, há uma divisão forte que a pessoa requer preparo, né? Ela começa a se desligar do mundo, ela começa a se desligar da materialidade. A materialidade não é mais importante para ela, não é importante comer, né? Porque comer é um vício, né? Comer é um vício para a gente, para o nosso organismo é um vício. Quando você, quando você se aproxima do sexto nível, comer não é tão importante, não é tão necessário, entende? Só que isso é uma sintonia, tá? Isso entra na história e no desenvolvimento da pessoa como uma sintonia, como uma mudança de frequência. Não vai pegar, não, eu vou parar de comer. Não, não vai acontecer assim. Você tem que passar por um desenvolvimento e a massagem tântrica é essencial. Você vai chegar no sexto nível. Ah, e o que aconteceria se uma pessoa chegasse no 10º nível? Ela se desestrutura e ela é muito perigoso. É muito perigoso, porque no 10º nível do orgasmo, você pode virar a chave e pode, inclusive, morrer. Para nós é uma morte física. Para a alma morrer num orgasmo tão exuberante, tão magnífico, tão maravilhoso, é um encontro crístico, é um encontro pessoa a pessoa, persona a persona com o divino, entende? E não faz mais sentido voltar, porque a tua compreensão de tudo, a tua compreensão de todo, não faz mais sentido voltar, é uma iluminação, né? Você vai funcionar como um iluminado mesmo. Você sabe que eu já falei isso, que se eu puder escolher de que jeito que eu quero morrer tendo um orgasmo, tô achando que vai ser isso. Pois é, olha aí, ó, passa do sexto platô do orgasmo. Vai ser esse aí, viu? Porque eu já falei, cara, se eu posso escolher como eu vou viver, se eu puder escolher como eu vou morrer, eu queria morrer tendo um orgasmo, deve ser maravilhoso. É sim. O orgasmo em si, o orgasmo em si já é uma morte, né? Aham, aham, uma pequena morte, né? É uma pequena E, morte. assim, a partir do momento também que a pessoa começa a passar por esses níveis, e a gente está falando de um orgasmo expandido, diferente daquilo que você falou no início da nossa conversa, que é aquele orgasmo, né? É, Esse, as pessoas começam também a ter uma clareza mental para a vida delas, e elas começam a se relacionar diferente, né? Se ela está tendo uma vida que é uma merda, ela não vai dar conta. Eu é, percebo isso. sim. A mudança da frequência que o orgasmo oferece para a pessoa, não aquele orgasmo sexual,
A gente não está falando desse orgasmo. O orgasmo sexual ele está no hemisfério esquerdo cerebral. Você está roçando aquilo naquilo, você está fazendo fricção, você está beijando, você sabe que você está fazendo isso, você sabe que vai chegar naquele orgasmo ali que você já conhece. Então é tudo no hemisfério. No hemisfério direito cerebral, não. Esquece isso aí, não tem nenhuma semelhança com o orgasmo sexual. Eu digo que é muito melhor, muito melhor. E tem o depoimento também de quem experimenta, que fala, nossa, isso é muito melhor, isso é transcendental, isso é iluminado. E isso produz resultados no corpo. Quando a pessoa volta, ela não volta mais igual ao que era. Ela ressignifica seus conteúdos. As coisas que eram importantes agora já não são tão mais importantes. O que não era importante agora passa a ter importância. A pessoa fica mais sensível, né? Os sentidos, ela dá um brilho nos sentidos, em todos os sentidos, né? Eu falo sempre de um sentido a mais que as pessoas não sabem, além da visão, da audição, do olfato, do tato. Nós temos um outro sentido que ninguém fala sobre ele. Ninguém fala porque não interessa. Para essa sociedade não interessa que ninguém saiba do sentido áptico. Ele é um sentido, você pode procurar no dicionário que ele está lá, sentido áptico, com H, áptico. Você procura no dicionário que você vai ver lá. E esse é o sentido mais importante, porque é o sentido áptico que habilita todos os nossos sentidos. Entende? É exatamente por isso que eu falo, o nosso trabalho, ele recupera, por exemplo, tem muita gente que veio aqui que antes não cheirava, sabe? Não tinha o olfato. Não é que ele não tivesse o olfato, o olfato estava desligado do corpo. E aí ele fazia o trabalho e de repente começava a chorar, a pessoa ficava muito emocionada, chorava porque estava cheirando. Eu falei assim, nossa, eu estou sentindo cheiro, cara, isso é a primeira vez na minha vida que eu estou sentindo um cheiro, sabe? Aí chorava muito, me abraçava. E por quê? Porque acionou o fato de você usar o hemisfério direito cerebral no desenvolvimento dos sentidos faz toda a diferença, porque o sentido áptico é o que habilita os sentidos. Então, quando eu falo que ele dá um brilho nos sentidos, é que a visão, por exemplo, a nossa visão não é só o que nós enxergamos. A nossa visão é o que nós enxergamos e o que nós entendemos, né? A audição não é só o que nós ouvimos na audição. É o que nós ouvimos e o que nós interpretamos do que nós estamos ouvindo. A mesma coisa o paladar. Você come uma coisa nova que você não conhece, você leva alguns segundos assim, para identificar. É o tempo em que o sentido vai ser transmitido para o cérebro e o cérebro vai interpretar. Essa interpretação do cérebro a respeito dos novos sentidos, os novos odores, quem habilita é o sentido áptico. Então, ele é o mais importante de todos, né? E olha só, como a gente aprende, né, no Tantra, quem faz a formação em terapêutica tântrica, ela aprende que muita gente, por exemplo, fala, eu não tenho orgasmo, eu sou anorgásmico, eu não tenho orgasmo. E aí você faz a sessão e você vê que a pessoa tem reflexo, ela faz arco reflexo no pé, ela fecha, ela entesoura a perna, né? Ela tem a espasmodificação no abdômen, que são todos os sinais visuais de que o orgasmo está acontecendo no corpo. Mas a informação não chega para o cérebro. Fragmentado, né? Está fragmentado, totalmente. Então nós temos as dinâmicas terapêuticas,
são várias, inclusive o rebirthing, né, a respiração, ou outras respirações que a gente aprende, a respiração primal, pulsation, flushing. Tem um monte de abordagem que o terapeuta tântrico usa para recuperar no corpo da pessoa, reativar a função do sentido áptico, né, de desenvolver a pessoa na sua sensibilidade, no seu sensorial. E é aí que a pessoa expande, tem novas compreensões, passa a ver a vida de uma outra maneira, não está tão enganchado nos problemas e nos conflitos, passa a gozar mais da vida, né, literalmente, né? E isso também reflete na relação sexual com o masculino, porque o corpo ele já tem respostas diferentes. Então, aquela que a pessoa respondia no caminho da live, ele já muda. Então, nessa interação sexual, a pessoa tem outras respostas por causa da massagem tântrica, né? E tem muita gente que se pensa comigo e fala assim, massagem tântrica e sexo combinam? Pois é, né? Olha, essa é uma particularidade que eu falo para os casais, né? Os casais, eles têm que... Vai mexer com tantra, mexe junto, tem que mexer junto, porque são aprendizados diferentes, né? O Shiva vai aprender as questões do Shiva, ele vai desenvolver o Shiva nele, porque o Shiva dele espera ele. E a Shakti vai desenvolver as expressões da Shakti. A Shakti que ela será, espera ela, né? Então precisa de um desenvolvimento. Os dois têm que desenvolver juntos. Porque depois não faz mais sentido para um cara que se desenvolveu na massagem tântrica ter um sexo normótico. É tão frustrante, né? Que a pessoa perde a disposição, fala, eu não tenho mais tesão para isso, né? É porque a sensibilidade alcançou alturas ali, está num voo, né? Essa questão da energia ativa do homem com a energia Shakti da mulher, né? Como é que é para o Tantra isso na questão dos homoafetivos? Então, eu falo, na minha modesta compreensão, eu dou o seguinte entendimento. O Shiva oferece para a Shakti o aprendizado que a Shakti necessita para lidar com a energia. Porque a palavra lingam, em sânscrito, significa sustentação. Então, o homem tem a energia da sustentação dos processos, né? A Shakti também tem, mas ela não sabe. Entende? Ela não sabe porque ela não encontrou o Shiva, que tem a sustentação. A experiência sexual da Shakti deve durar minimamente 40 minutos. 40 minutos a experiência da Shakti. A Shakti necessita 40 minutos. As relações que as Shaktis, as mulheres têm com os homens, duram 5 minutos. Então, a Shakti espera por ela, mas ela precisa do Shiva. Entende? Ela precisa que o Shiva tenha esse desenvolvimento de sustentar a sua eretividade, né? E aí existem laboratórios que ensinam o homem a sustentar a sua eretividade por 3 horas. Isso, para a maioria dos homens, é impossível. Mas é possível, ele tem que passar por um desenvolvimento. E o oposto, a Shakti, ela oferece para o homem, porque Shakti é energia, né? Shakti é a energia, é a própria energia da vida. A mulher é a fonte da vida. O homem não vive sem a Shakti, ele não nasce, ele não se amamenta, ele não se aleita sem o peito da Shakti. Entende?
Então, tudo da Shakti não é só isso. Você pega uma criança amamentando e você vai ver que ela olha para os olhos da mãe. Toda mãe sabe disso. Toda mãe sabe o deleite que é o alimento da alma da criança, olhar para a mãe no momento do leite, né? É a nutrição da alma. O leite é a nutrição do corpo. Os olhos da mãe, os olhos de Shakti, materna, é a nutrição da alma do filho, da criança, né? Por isso que a gente bota as pessoas para se olharem na Delério, né? Se olhem. Eles estão com raiva, eles estão com ódio, estão brigando um com o outro. O que o terapeuta faz? Olha, senta aqui. Olha para ele. Olha nos olhos dele. Olha nos olhos dele. E as coisas vão se desmanchando. A vida vem. Né? A vida não tem problema, ela não tem conflito. Ela tem o paradoxo. Isso ela tem. Mas o conflito ela não tem. E ali as coisas vão se ajeitando. Daqui a pouco o olhar muda, sai o peso da agressão, da violência, e elas entram num deleite do olhar, né? É maravilhoso. Você sabe que eu fui dar um curso para um casal, um curso individual, e aí antes de começar o curso, os coloquei para fazer um trato aqui. Sim. Eles não têm conta de fazer o trato, eles não deram. Começaram a ter crise de riso, depois começaram a dar chacrinha. E eu fiquei bem séria quando eles começaram a ter crise de riso e falei para eles, isso é fuga. Isso é fuga. E aí eles tentavam e tal. Eles, enfim, teve o primeiro dia, eram 2 dias seguidos, né? Uhum. E quando foi no segundo dia que eles chegaram, então, em casa eles já me mandaram uma mensagem falando que eles queriam agora repetir a prática no dia seguinte. Uhum. Porque eles ficaram assustados como que eles não davam conta de se olhar. Não deram conta, né? Então, eu te perguntei sobre essa questão aí da energia, no caso dos homoafetivos, que a gente começou a falar. Certo. Se a energia masculina ou feminina. Uhum. Porque eu dei grupos só para mulheres homoafetivas. Isso. Isso. Era um povo muito grande que vinha uma dor, uma resistência, uma incapacidade de sentir prazer muito grande. Eu percebia isso. E aquilo tudo ficava ali. Sim. Então, você sabe que nós estamos vivendo numa época de ouro. Ver essa possibilidade, porque a homoafetividade para o Tantra, na sua escola original, na sua visão original, a homoafetividade seria considerada uma heresia. O Tantra, ele não existia para homoafetivos, ele era para heteroafetivos, era para heterossexuais, um homem e uma mulher. Você sabe que eu quebrei essa regra, né? Eu quebrei essa regra e eu fui extremamente criticado por isso. A pessoa diz, isso não é Tantra, o Tantra é homem e mulher. Não, mas está homem e mulher. Não está, está homem com não, é você que não está enxergando. Está homem e mulher. Né? Nós vivemos numa época em que o masculino, isso foi previsto por um sociólogo americano há 10 anos atrás. E nós entramos nessa fase há 10 anos já. Ele previu que a sociedade entraria numa fase eminentemente homoafetiva, de prevalência da homoafetividade, e que isso duraria 100 anos. Nós entramos há 20 anos nessa fase. Tem 20 anos que nós entramos. Nós temos mais 80 anos aí para frente, onde vai existir uma predominância. Isso vai trazer uma série de consequências, já está acontecendo, porque os direitos das mulheres cada vez mais tá se oficializando, se legalizando nessa sociedade patriarcal, né?
e o feminino está migrando. Por que isso está acontecendo? Os direitos das mulheres estão acontecendo porque o feminino está migrando para o masculino. Entende? Então o masculino está tendo uma visão mais humana, mais justa. Os direitos das mulheres foram conquistados por conta dessa migração do feminino para o masculino. E está aí fazendo uma revolução nessa sociedade, né? Está maravilhoso. Então eu fico muito feliz de ver aqui na comuna a liberdade das pessoas heteroafetivas poderem fazer o seu trabalho de desenvolvimento com o seu amor, com o seu par, entende? Homem com homem, mulheres com mulheres. E o que é mais impressionante é ver que os outros participantes que são heteroafetivos aceitam, entende? Eles aceitam com amor, aceitam com compaixão, não muda nada, não tem ranço, não tem ódio, nada. Então a gente está criando uma sociedade, um campo de abertura de afinidades, aonde a gente vai testemunhar a plurissexualidade, a dimensão do homem espiritual. O homem espiritual, ele é agênero, ele não é masculino, ele não é feminino. Entende? Então, gênero humano. É gênero humano. Maravilhoso. Ô, Nishok, você fez. Hoje você tem já cursos de. As pessoas podem se envolver com o Tantra de várias maneiras, né? Pode. Recebendo massagem, ou aprendendo a fazer a massagem, que eu acho que isso aí é sine qua non, todo mundo deveria aprender, porque quando você também aplica uma massagem, você entra num ciclo energético ali muito interessante, né? Você sabe... E as pessoas podem também se formar, né? Sim. Você já fez hoje, eu sou da sua segunda turma. Quantas turmas você já está na 23ª, 24ª? Eu estou numa fase nova da minha formação. Eu já estou agora na 23ª turma, que é a turma que está em andamento, no segundo módulo. Nós vamos ter o segundo módulo agora, nesse final de semana. E eu já abri inscrições para a turma 24. As inscrições para a turma 24 já estão abertas, porque eu vou ter 2 turmas de formação em 2 finais de semana diferentes, né? E a procura é enorme, né? Você sabe que eu estou escrevendo um livro de Tantra para adolescentes, entende? O Tantra tem idades. Tem por uma questão de jurisprudência, né? De uma questão jurídica, né? É terminantemente proibido você trabalhar de qualquer maneira, para qualquer profissional. Você não pode trabalhar na sexualidade genital de qualquer pessoa com menos de 18 anos. Em alguns casos, 21 anos. Isso não é permitido por lei. Entende? Mas eu estou criando abordagens informativas para os adolescentes. Eu vou publicar meu livro, para que eles não tenham tantas neuroses e tantos prejuízos causados. Eu acho um absurdo que eles não dão, a educação não fornece educação sexual adequada para os adolescentes, e eles vão buscar onde? Na pornografia. O dano supressor emocional, o dano repressor social que a pornografia causa sobre esses adolescentes é absurdo, vai ter consequência, né? Então eu estou escrevendo um livro informativo para que os pais possam comprar e fornecer a visão tântrica do desenvolvimento adequado para os adolescentes. Esse era um sonho antigo seu, eu me lembro que você falou. Eu estou escrevendo. E aqui na comuna, eu dou formação terapêutica, tá? Não é formação profissional, eu não formo terapeutas.
Eu já formei, hoje eu não formo mais terapeutas, apesar de que muitos terapeutas tântricos que fazem curso em outras escolas vêm aqui para conhecer o meu método. O meu método pode se... ele é oferecido, ele pode ser aprendido por terapeutas para aplicarem na sua clínica, no seu ambulatório, mas pessoas comuns também, homens solteiros, homens casados, mulheres solteiras, mulheres casadas, vêm aqui para aprender a minha abordagem sem não ter interesse de trabalhar, é para o desenvolvimento pessoal dessas pessoas. Então, né? é isso que eu ia falar, assim, porque eu dou um curso de massagem tântrica e assim, o retorno que as pessoas dão só com um final de semana, um leigo que nunca fez massagem nenhuma, ele consegue assimilar facilmente o seu curso. Eu sei porque eu falo isso. Sim. E você também percebe que ele tem. Isso que você falou é maravilhoso. Eu falo para as pessoas: entra, conheça. E se você gostar e quiser, se aprofunde e vai trabalhar com isso. Né? Mas é importante a pessoa passar pelo processo dela, elevar a energia dela, entender que em cada centro dela ela tem uma qualidade de sensações ali, antes dela chegar e tocar na pessoa e já querer levar a pessoa para uma experiência que nem ela sabe como que funciona dentro dela. Sim. É transformador, né? É por causa disso tudo que eu te falei. O processo não acontece no hemisfério esquerdo cerebral, né? Ele vai para o sensorial, ele vai para o hemisfério direito, e aí ressignifica todos os conteúdos que estão ali, tudo. A vida da pessoa muda. Uma massagem faz isso. Uma sessão de massagem faz isso. Não precisa nem fazer a formação. Você faz uma sessão. Isso vai trazer muitos benefícios, mas vai trazer alguns problemas também, porque você vai ressignificar os seus conteúdos. Então, aquela sexualidade normótica que você tinha já não vai mais fazer sentido algum, entendeu? Tem que ressignificar os conteúdos, não tem jeito. Agora, o método Devani Choque é um selo, vamos dizer assim, né? Sim. As pessoas hoje, elas se interessam por Tantra de uma maneira mais efetiva do que quando eu fiz, quase 10 anos atrás, né? Que as pessoas ligavam e falavam, tem finalização? Né? Então, hoje as pessoas elas ainda associam muito a sexo, né? Como que você orientaria as pessoas para elas escolherem, né, saberem que elas estão entrando numa experiência de Tantra que não é só um nome para chamar atenção ali? Como que ela pode sentir que não está tendo algo de errado naquilo ali? Que orientação que você, com a experiência que você tem, daria para essas pessoas? Essa deturpação de valores vem, em geral, em cima acompanhando as pessoas que não conhecem, não se informaram, não sabem. Às vezes um amigo fala, você tem que receber uma massagem tântrica, e ele vem achando que é alguma coisa sexual, né? Essa deturpação nos valores, nas ideias, no contexto do que o Tantra tem para oferecer, limita a pessoa na experiência, porque ela vai pelo orgasmo só. E não é só o orgasmo que acontece. É uma mudança de leitura do corpo ao prazer. O teu corpo vai ensinar uma nova leitura, ele vai aprender uma nova leitura de valores, né? E isso vai enriquecer muito a sua experiência, o seu campo. Inclusive, o campo pessoal, saindo do campo sexual, vai mudar valores no campo pessoal, no campo profissional, muda a ética da pessoa, muda uma série de considerações aí que são importantes, né? E hoje, ainda bem que é mínimo o número de pessoas que procuram o Tantra com essa contextualização sexual, apesar
de algumas terapias. E aí vai também do marketing, né? Existem marketings ainda tão deturpados com relação ao Tantra, mas hoje já é muito menos do que foi há 35 anos atrás. Massagem tântrica era putaria, era sacanagem. Mas ainda existe um marketing deturpado, né, de algumas pessoas. Mas é o que a gente está fazendo. A gente vai mudar o mundo. A gente veio para mudar o mundo. A gente está mudando. Não dá para mudar todo mundo de uma vez. Já mudamos muito. E ainda há mudanças a serem feitas. Vamos fazer o nosso trabalho formando terapeutas, ensinando os homens a dimensão de ser homem verdadeira, não aquela pornográfica, que é ser um homem de verdade, né? E vamos ensinar às mulheres o que é ser uma mulher de verdade, uma Shakti, uma rainha, uma rainha, né? E assumir toda a sua grandeza, todas as suas potencialidades. As mulheres vieram ensinar, educar, gerar os homens. E elas têm um papel fundamental no nosso desenvolvimento, né? É verdade. Choque, tem umas perguntinhas que me mandaram aqui que eu vou te fazer, que nós estamos com mais de 1 hora e meia de live. É o seguinte, antes você falou para mim, a gente estava falando dos adolescentes, eu perguntei sobre a idade mínima e a idade máxima para o Tantra. Tem? Olha, eu já atendi, na época eu atendia, já há alguns anos que eu não atendo mais. Mas eu já atendi senhoras com mais de 80 anos. Eu atendi duas senhoras de 82 anos, atendi uma senhora com 89 anos, que foram levadas pelas filhas. E homens também, homens já, né, eu não vou falar a minha idade, eu não sou velho. Mas homens de minha idade, todos devem buscar. Eu vou dizer o que uma das senhoras, essa senhora de 89 anos falou: agora eu posso morrer em paz. Não, não, agora você pode viver em paz. Não é? Eu entendi. Uma senhora recentemente, de 75 anos, ela falou comigo assim: ai, meu Deus do céu, imaginar que eu podia ter morrido sem saber disso. Pois é, olha só. É uma mudança. Tem uma outra pergunta aqui. Ao que você atribui o fato do seu método ter se destacado tanto em relação aos outros métodos? Olha, foi a capacidade resolutiva no campo das disfunções sexuais. O Tantra, antes do Nishoki, o Tantra era hedonista, ele era prazer, ele era sexual, né? E ponto, não se tratava disso. E quando eu comecei a estudar sobre o Tantra, eu ficava me perguntando: meu Deus do céu, que coisa cruel. Como é que existe uma escola de desenvolvimento sexual e as pessoas que são impotentes, os homens que são impotentes, eles nunca vão poder entrar nessa escola. E as mulheres que são anorgásmicas, né, nunca vão poder entrar nessa escola. E aí eu comecei a pesquisar uma metodologia que resolvesse, que solucionasse, que fosse resolutiva para as disfunções sexuais. O que me deu o sucesso no Tantra foi a capacidade de resolver, de solucionar disfunções sexuais, tanto dos homens quanto das mulheres. Foi isso. E eu sou testemunha, tá? Eu sou testemunha que eu recebo muitas pessoas com disfunções sexuais, homens e mulheres, e eu percebo, eu falo, eu já participei, já bebi em outras fontes, até mesmo para a minha formação, e falei, não, esse método aqui é o que eu percebo, né? Sim. Tem uma outra aqui. Tem como recuperar o casamento depois de uma imersão de massagem tântrica? Olha, tem como recuperar a dignidade da relação depois do Tantra. Porque o casamento, a união,
estável entre pessoas, ela significa que as pessoas estão estáveis emocionalmente, estão estáveis psicologicamente, elas estão na sua razão, elas estão na sua psicologia fundamentada em bases sólidas, né, que sustentem o amor. O amor é uma substância frágil. Ela requer, o amor requer o equilíbrio do corpo, o equilíbrio da mente, o equilíbrio da emoção. Então, se as pessoas estiverem nessa estabilidade da mente, do corpo, das emoções, as relações permanecem estáveis, né? Uma vez que uma das partes se instabilize e a outra se estabilize, ela consegue resgatar a instabilidade do outro, né? Mas duas pessoas instáveis não dá. Não dá. Alguém tem que segurar essa onda. Uau! Né? Muito bom, muito bom. Depois que eu aprender a massagem tântrica, eu vou atrair relacionamentos mais saudáveis? Essa é outra pergunta. Olha, a probabilidade é muito grande que sim, se você tiver orgasmo. Tá? Se você conseguir reorganizar as suas funções biológicas a ponto de sentir aquilo que o Tantra tem para lhe oferecer, que são os hiperorgasmos, orgasmos imensos, grandes, que vão mudar o teu campo de visão, vão atenuar os teus aspectos mais duros, né? Que nós temos couraças rígidas, duras, às vezes inflexíveis com relação ao outro. Você abrindo essas couraças e tornando mais flexível, a probabilidade de você encontrar pessoas semelhantes que estão nesse processo também, porque a lei é essa, semelhantes atraindo semelhantes, né? Quando uma pessoa não encontra estabilidade na relação, alguma coisa ela deve procurar em si que não está funcional, não está biológico, não está estável dentro de si. E aí o que você provoca na sua instabilidade é a instabilidade do outro. É uma questão de tempo para o outro se abrir também e pronto. Vem uma guerra nuclear aí na relação. É isso mesmo. Passando pela experiência, né, Michoque, para entender, né? Quando eu comecei a fazer vídeos sobre Tantra, eu falei assim, eu só posso estar ficando doida, porque Tantra é muito vivencial, como é que eu vou ficar falando de Tantra, né? Sim. Mas o mundo foi mostrando também que essas energias, elas alcançam para quem está com o ouvido, para quem está na sua vibração de entender, e aí as coisas vão fluindo, né? Sim. Uma pergunta que vem agora de Lagoa da Prata para você. Uma pessoa que tem lúpus sistêmico pode praticar pranayamas, fazer alongamentos e receber a massagem sensitiva? Olha, depende de como essa patologia se manifesta, né? Ela parece que tem graus também, tem níveis, né? Depende muito, né? Minimamente, tudo é possível, sabe? Tudo é possível. A pessoa pode respirar. Se existe uma repercussão emocional que dê base à patologia, etiologia é uma palavra que remete a como a doença começa, como a patologia se manifestou. Isso é a base etiológica da doença. Muitas doenças têm uma base etiológica manifestada na rejeição de mãe, na rejeição de pai. Eu conheço pessoas que melhoraram muito, por exemplo, vou citar o vitiligo. Eu conheço pessoas que melhoraram muito o seu vitiligo quando entraram para
para a constelação familiar, que curou, resolveu parte, deu compreensão e entendimento a parte dos seus conflitos com mãe e pai, entendeu? E isso repercutiu no seu organon, no seu corpo. Eu já vi muitas curas no Tantra. Eu já vi pessoas aqui curadas de câncer. O que eu fiz para curar o câncer? Nada, eu não fiz nada. Foi a pessoa que se curou. Né? Aquela terapeuta, esqueci o nome dela, ela se curou aí. Eu acompanhei parte do processo dela. Então depende muito do teu acesso, da tua abertura, da tua confiança, da tua compaixão. O Tantra vai te dar muita compaixão de ti mesmo, de ti. Isso não é compaixão divina de Deus, é você sentir compaixão por si, pela sua alma. E isso resgata muita coisa na tua biologia, né? Porque essa pergunta que essa pessoa está fazendo aqui, ela também parece que tem aí uma preocupação com a questão da pele, que é o maior órgão do corpo humano, né? E o toque, às vezes, vai estimular, dependendo do que, igual você falou, dependendo do que se apresenta, né? Quando vem uma situação assim para mim, eu falo, olha, pergunta ao seu médico se você pode receber estimulação, né? Nesse nível. Sim. Né? Mas é que também nós temos dinâmicas que podem ser evocadas, as meditações vibracionais, as respirações. A respiração é muito milagrosa. A respiração simplesmente a respiração sustenta a nossa vida, né? Então existem abordagens terapêuticas que usam, e muitos terapeutas tântricos usam, pode procurar os terapeutas, e se não pode me tocar no corpo, se não pode fazer nada diretamente no corpo, faz você respirando sob a orientação de um terapeuta, e você num profundo estado de emoção, de comoção que a respiração vai te colocar, de repente você ouve a voz do terapeuta como uma voz divina falando para você: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga, dos prantos do nosso erro, desse mundo de desterro, clamamos o vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, sois a fonte generosa, Deus, que se manifestará. E aí as coisas começam a acontecer contigo, dentro de você. Vem uma força, vem uma comoção e transformadora, né? Então, procura os terapeutas e vê a experiência divina, sagrada, que o terapeuta tântrico pode te oferecer. E esquece o genital, porque às vezes o genital não traz a cura não vem pelo genital. O terapeuta tem que te dar alguma coisa a mais, alguma coisa divina, uma coisa sagrada, sabe? E seja a Diksha, que muitos terapeutas aplicam a Diksha, seja o Reiki, né? Seja... Ele tem coisas da alma dele para oferecer para você. Procura um terapeuta. Nichoque, eu nunca poderia imaginar que eu ia atender Tantra online com meditações ativas e relaxamento. E hoje isso acabou se tornando uma realidade, assim, eu vejo quando você está atendendo ali, a pessoa entra em processos fortíssimos e você do lado de cá, parece que você está ali junto com a pessoa. Exato. É muito impressionante isso, né? Isso. Agora eu tenho uma última pergunta aqui. Depois, se alguém quiser fazer perguntas, só espero eu terminar essa que eu vou ler aqui para a gente responder. Nós vamos roubar bastante mesmo de choque hoje. Olha, eu vou te sugerir aqui a gente fazer uma outra live, se você quiser já deixar agendada uma outra live, ou você coloca no teu perfil, terei o maior prazer em estar aqui compartilhando com você. Mas é que eu tenho um compromisso agora, estou com um amigo lá embaixo me esperando,
para sair, e eu falei para eles... Dá para fazer a última? É a última. Pode fazer. Como mostrar para o parceiro que tem um tempo diferente de construção do gozo, dos prazeres, sem lhe causar dores e sem acionar o modo machão insuficiente? Sim. Olha, sutilmente, dá de presente para ele um livro chamado O Orgasmo, né? Para ele ler ali a fisiologia da mulher, qual é. Hoje nós temos livros, autores tão bons, por isso que a gente vive numa época de ouro, né? Poxa, se o homem, qualquer homem que esteja minimamente interessado em quê? No sexo? Não. Interessado em oferecer a dignidade que a sua relação necessita. Porque se ele não está interessado em oferecer prazer à sua esposa, sua companheira, que compartilha o teto, a cama, a mesa, as suas intimidades, ele vai respeitar quem, né? Sim. Eu acho um absurdo a mulher ter que insinuar a necessidade de comprar um livro para ele entender de sexo. Pelo amor de Deus, tem tantos sexólogos hoje, homens. Quer aprender sobre sexo, faz um tratamento, faz uma consulta com um sexólogo, com uma sexóloga. Não é para terapeuta tântrico vai receber massagem, não. Senta lá e vai ouvir o que o terapeuta tem para te oferecer que vai melhorar o teu relacionamento. Ele vai ser falado. É uma sessão comunicada, falada, não tem nada de contato com o corpo. Você não vai transar com um terapeuta, não, ele não vai gerar fantasia, nada disso. Ele vai sentar e vai te dar orientações. E muitos terapeutas tântricos hoje são sexólogos, muitos sexólogos hoje são terapeutas tântricos. Procuram uma pessoa que realmente possa te dar uma orientação, se tiver interessado. Eu já acho um absurdo a mulher ter que pedir para o homem fazer um curso. Pelo amor de Deus, cai a ficha, vê que você não está agradando a tua esposa, a tua companheira, e vai tomar uma decisão, vai tomar uma atitude para a dignidade da relação. Porque os teus filhos estão vendo isso, meu caro. Os teus filhos estão vendo essa relação podre de homem e mulher, de pai e mãe, sabe? E vocês são exemplos para os filhos, né? Teus filhos serão assim. Então, muda, ressignifica esses conteúdos. É importante, né? Eu te apoio, né? Nessa mudança. Muito obrigada. Eu vou aproveitar só para te falar que eu também vou fazer um workshop a partir de amanhã até o dia 12, gratuito. As pessoas vão entrar e se inscrever. E eu quero muito te agradecer por tudo. A minha vida é outra vida. A sensação que eu tenho é que eu morri e nasci e não vi meu velório. Gratidão. Eu vou te dizer, fechando aqui, que eu também te agradeço, porque a permissão e a concessão que você me deu de curar-te, curou a mim também. Muito obrigado. Meu arrepio está aqui mundo. Gratidão a todas as pessoas que participaram com a gente. Um beijo no coração. Sejam bem-vindos à Comum, sempre. Estou emocionada. Obrigada, viu? Gratidão.